Boa noite, amores, boa noite. Segunda-feira, dia do começo, dia do recomeço, dia do seguir em frente e dia de mais um episódio mega especial do seu Cacau Pod. Hoje a gente traz um convidado especial que tá trazendo na mala uma chave. Que chave será essa? Daqui a pouco você vai saber. Mas antes nós vamos dar as honras da casa ao nosso patrocinador, Massas Caissara. O sabor da Itália na sua mesa. Há mais de 14 anos, produzindo qualidade com muito amor. Se você quer oferecer à sua família massa de qualidade, é uma gama de produtos. Nhoque, rondelli, salgadinhos maravilhosos. Entre em contato com Massas Caissara e diz: eu sou Cacau Pod e quero servir na minha mesa Massas Caissara. Você também que é o nosso espectador, você que é um Cacau Lover, vai lá, segue a página, curte, comenta, deixe o seu carinho lá, que no fim do mês teremos sorteio. Massas Caissara vai sortear uma massa de nhoque e vai levar como presente esse sabor da Itália à sua mesa, a mesa de um Cacau Lover. Muito obrigada, Massas Caissara. Entre em contato, entrega em toda a Baixada Santista. Cubatão, Santos, Praia Grande. Chama! Que Massas Caissara chega levando sabor à sua mesa. E vamos falar agora, não vamos ainda porque esqueci da prenda. E vocês nem para me lembrar. Muito bem, vocês sabem que aqui no Cacau Pod vocês têm que pagar a prenda. Então, curta, comente, compartilhe e deixa o like. Eu preciso do coração de vocês. Eu preciso do like de vocês. Eu falo como sempre, todo episódio eu digo a mesma coisa. O incentivo de vocês não custa nada, mas vale muito para o crescimento do canal. E agora eu vou apresentar o meu convidado, que tem nome de cantor, tem nome de artista. Falei, nossa, nome de artista aqui. Renato Dupré, ele é mentor de alta performance, estrategista de vendas com propósito, não é de qualquer venda. Estrategista de vendas com propósito, especialista em desbloqueio emocional, com mais de 15 anos de experiência no mercado e tá chegando, trazendo aqui para os nossos Cacau Lovers, para nos ajudar nesse desenvolvimento, nesse crescimento pessoal, a chave do desbloqueio. Vamos ver, vamos descobrir exatamente que chave da virada é essa que ele traz pra gente. Seja muito bem-vindo, Renato Dupré, ao Cacau Pod. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para mim é um prazer, Cacau, estar aqui junto, poder expressar, levar um pouco de conhecimento, né? E entendimento para as pessoas referente a isso. O que realmente trava elas no dia a dia, o que bloqueia, o que são algumas ações repentinas que aparecem, que quando ela vê, já foi. Já, nossa, né? Aquela situação que a gente conversa muitas vezes no dia a dia, falando, não devia, com a gente mesmo, né? Não devia ter agido dessa forma. Ah, mas eu sou assim. Aí entra aquela situação de conforto, para tirar a culpa, né, o conformismo. Então, a gente vai ajudar aí nesse bate-papo, de uma forma aí, espero ser didático, mas simples, né, numa linguagem para poder conversar com todo mundo. É um prazer. O Renato, ele é o tipo do mentor que é gente da gente. Ele fala, Cacau, não termos muito rebuscados, muito técnicos, muito... Por quê? Você floreia e não entrega, porque tem muito isso. A gente tem quem floreia demais e entrega de menos. E o Renato, ele quer trazer essa acessibilidade dentro das mentorias dele, ele traz isso, para que a gente entenda que, às vezes, menos é mais. Eu acho que na nossa conversa nos bastidores, você me deixou muito claro essa ferramenta que você usa do simplificar. Sim. Né? Você fala muito do dia a dia, as travas que a gente traz no dia a dia. Então, nós vamos entender primeiro, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse um pouco, Renato, para que o nosso público conhecesse quem é Renato Dupré, quando começa essa sua caminhada, né? Que é uma caminhada de propósito.
Justamente. Vamos lá, Cacau. Na verdade, hoje eu ajudo pessoas a alcançarem seu maior desempenho, destravarem, né, como a gente diz, o seu potencial, se aliviar das dores, muitas vezes, que estão invisíveis, né, que muita gente, às vezes, coloca um escudo. Por quê? Porque eu sofri isso, eu passei por isso em silêncio, com insegurança, medo, desejando buscar os resultados. E, de acordo com o meu trabalho, com o que eu já atuava, sempre no mercado de liderança, né? Atuando no mercado imobiliário, já há mais de 15 anos, né? Fui líder, fui corretor, atuando aí, dirigindo empreendimentos, né? Coordenando a área comercial. Eu me deparei não só com as minhas travas, mas com as travas das pessoas, porque quando você vai adquirir um imóvel, vamos dizer aqui, todo mundo é um sonho, né? E o seu dinheiro, às vezes, da vida que você está ali colocando, ou alguém colocou aquele dinheiro bem suado. E na hora você quer realizar esse sonho da melhor maneira. E vem diversos bloqueios, né? Diversos impedimentos. O medo, né? Eu acho que é o grande gatilho de diversos bloqueios. O medo realmente, se você não tiver esse olhar, né, com essas travas, elas param você no caminho. Acho que é isso que traz essa não realização pessoal de muitas pessoas. Sim, justamente isso. Foi na onde, dessa maneira, com essa visão, eu comecei a ajudar pessoas a conquistarem, né, seus objetivos. Logo que todo conhecimento gera uma segurança, isso é importante, né, essa harmonização. Porém, algo no íntimo das pessoas. Para você ver, tem casos que eu tive de pessoas que estavam mais ligados a esse sonho da aquisição, uma questão emocional, né, que impedia ela de realizar o seu objetivo, do que uma questão financeira. Olha só! Entendeu? E vendo isso, você vê que às vezes as pessoas não faltam capacidade, conhecimento, às vezes até uma habilidade, mas sim é justamente essa trava, esse bloqueio que faz com que impede dela alcançar a sua melhor performance, né? Seja na vida pessoal, profissional, num relacionamento, né? Isso é importante. Eu estou pensando aqui, com você falando, que a gente vive num tempo hoje, a nossa realidade, quando a gente fala de alta performance, sem esse cuidado, sem esse aparato de você ter um mentor, de você ter alguém que te guie, ela te gera mais gatilhos de ansiedade do que te ajuda. Justamente. Né? Porque hoje em dia a gente tem até as redes sociais. Se você não tiver inteligência emocional para lidar com ela, sim, você tem que produzir. E aquilo te coloca num lugar de desconforto. Então, essa sua mentoria, esse seu método, ajuda as pessoas no caminho do realizar, é isso? Justamente. Do realizar e também de se entender um pouco mais. Uhum. Entendeu? Porque tem coisas que nos levam a uma zona de conforto. E a vida, ela é um movimento constante, né? Então, e cada geração com a tecnologia, aonde causa muitas vezes essa ansiedade. E o que é também parte dessa ansiedade? As pessoas criam uma expectativa, né, dentro daquilo, temores de algo que ainda não aconteceu, né, de como vai ser. O e se, né? O e se é um problema sério. Justamente, né? E, de repente, esquece que ela pode estar no controle. Que isso é o mais importante. Porque, na verdade, nós estamos no controle das coisas, de muitas coisas, né? Que dentro de uma sintonia, dentro de uma energia, que eu vou tentar explicar aqui, o porquê que acontece, o que às vezes foge do nosso controle. Eu fiquei com uma curiosidade que às vezes a gente escuta falar muito de compra emocional, né? A compra, sim, emocional, a pessoa que compra no gatilho. Mas eu não tinha pensado do lado de quem faz você, de quem ativa esse gatilho em você. Porque é importante que dentro da sua release tem vendas com emoção e propósito. Como que a gente mistura tudo isso? Como que a gente coloca isso?
que às vezes eu tenho produto. Vamos falar agora um pouco, antes da gente chegar no nosso, na nossa página inicial, principal, do nosso... Eu tô meio zureta hoje, gente. Deixa eu contar pra vocês. Porque Cacau está com a rinite ativadíssima. Então, vocês vão ver que eu tô com a trava-língua além do que vocês já estão acostumados. Vocês já me conhecem. Mas nós temos o nosso astro principal, né? Que é a mentoria que a gente vai apresentar e falar muito sobre ela. Mas acho que esse programa também é um destrave para a pessoa comum nas suas buscas pessoais. E quando você traz venda, a gente traz um foco para o empreendedor. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais do método dentro dessa vertente do empreendedorismo. Então, quando a gente fala de vendas por emoção, porque, na verdade, o empreendedorismo está baseado o quê? No seu fundamento, na troca, né? Em realização, né? Do outro, em servir. Essa é a verdade, né? Primeira coisa dentro do propósito, você está ali para servir, para suprir. E depois ser servido com aquilo, ter a recompensa desse serviço, né? Seja ele como empreendedor, colaborador, como empresário, enfim, não importa a sua posição, né? Não importa o seu cargo, a sua função, né? Seja um artista. Então, ele está ali para servir. O músico, ele vai servir. Como? Ele vai levar entretenimento, uma alegria, um bem-estar para a pessoa. Perfeito. Né? Então, quando você vende uma roupa, o que está ligado? Qual a emoção que está ligado ao seu produto? Perfeito. Entendeu? Então, o que é aquilo? Porque você não compra simplesmente por comprar. Você compra o desejo que está por trás daquilo. Uau! Entendeu? A filosofia, gente, do empreendedorismo, da venda, né? É muito além. Justamente. Então, às vezes, você até se engana dentro daquilo que você quer. Entendeu? Pode acontecer? Pode. Então, porque aquilo não é tão necessário para você. Mas, na verdade, o teu pensamento, ele cria uma necessidade aonde aquele produto ou serviço vai de encontro a suprir essa necessidade que está embasada, na verdade, no desejo, numa emoção. Nossa Senhora. Entendeu? Gente, a gente aprende, tem aquela assim, e continua não burro, que a gente nunca será. A gente aprende e nunca sabe nada. A gente sempre está aprendendo. Dentro do seu projeto, dentro da sua mentoria, essa em específica, né? Sim. Que é uma gama, a gente fala, quando a gente traz o mentor aqui, quando a gente traz, que ele apresenta o projeto dele, é um projeto dentro de uma gama de ferramentas e trabalho que você desenvolve. Mas eu achei muito interessante, a gente conversa muito nos bastidores, tá, gente? Então, quando a gente chega aqui, eu sempre comento que a gente já está com o podcast pronto, que a gente já fez nos bastidores. Verdade. Você colocou muito a balança entre a pessoa querer realizar, acreditar e ter o caminho, né? Justamente. Então, que a gente vê a fé junto com o foco, junto com a ação, onde elas se encontram nessa caminhada. Sendo que a gente está falando das emoções, a gente está falando dos nossos bloqueios. Vocês pegam um caderninho, que se vocês prestarem atenção nesse episódio, a cada fala, ele vai te dando um checklist. Justamente. Ele está entregando as chaves. Então, você preste atenção nesse episódio para aprender mesmo, para o seu desenvolvimento pessoal. Esse é o propósito do episódio de hoje. E aí, Renatinho, onde que encontra essas 3 vertentes aí no caminho? Vamos lá. Como você disse, aproveitando essa chave, toda a chave a gente no nosso bate-papo, é bom que o pessoal aqui vai pegando realmente, porque tem segredo. São né? Uma chave é uma ferramenta, é uma peça só. Só que com vários detalhes que são vários segredos. E a gente vai conversando aqui e a pessoa estando atenta no seu podcast, tá? Olha, já vai pegando a água aí, senta, presta atenção, coloca o fone no ouvido se estiver no celular e foco aqui, tá certo? Porque com certeza alguma coisa vai te ajudar, vai te transformar.
Quando a gente fala das vendas, do propósito, do fazer, o realizar, tá? Que exige um foco, exige uma disposição, né? Para fazer, para realizar. Algumas pessoas falam somente da motivação, né? Mas de onde que vem isso? E eu percebi que antes disso, para a pessoa ter uma alta performance, um bom desempenho, essa realização, além de todo o conhecimento que às vezes ela vai adquirindo com o tempo, existem coisas que estão no seu inconsciente, né? Então, o primeiro ponto, eu percebi que não adianta passar técnicas, né? Passar fórmulas, o conhecimento... Não é massa de bolo, né? Não é muita massa, justamente. Mas sim ver o que está realmente por trás, né? Porque, por exemplo, eu tenho atendido alguns casos, e agora, essa semana, atendi um caso, que a pessoa não está tendo, assim, o resultado esperado. Aí entra a questão de mercado, de crise, disso, aquilo. Aí eu fiz algumas perguntas. Eu falo, mas dentro do seu mercado, todo mundo está... Tem gente vendendo? Ah, não. A gente tem uma linguagem geralmente generalista para as coisas. Aí eu falei, não, tem certeza. Quanto tempo? Ah, já faz uns 2, 3 meses, 4 meses que a coisa está difícil. Ah, certo, entendi. Mas para uma empresa suportar 2, 3 meses, né? Tem que ter um caixa, tem que ter uma situação. Tem que ter um respiro ali. Respiro. Tem que ter alguma coisa. E ninguém aguenta. Não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de de vários colaboradores, seções, setores, enfim. Aí a pessoa é verdade. Eu falei, mas independente disso, você está lá para ser a solução. Ou você pode levar a solução, né? Porque muitas vezes a gente espera. A gente só acredita em quando alguém já fez. Sim. Sendo que você pode fazer, né? E quando a gente trabalha a mentalidade, o inconsciente, a gente vai ver o que realmente está te impedindo de ser essa pessoa, de ter clareza, direção. A gente vê muito... Eu acho que até causa no indivíduo... a história não é todo mundo, né? O desacreditar em si mesmo. Porque aí ele acha que só comigo, só o meu não dá certo. E às vezes tem que ter um outro olhar, né? De você buscar a chave para esses desbloqueios. É interessante isso, que Justamente. A gente fica atrás da máquina. Por isso que eu falo, gente, é perigoso. Quando a gente fica, tem que fazer, para, respira, olha, busque ajuda. Porque eu acho que o seu trabalho é essencial mesmo. Porque a gente precisa de profissionais que nos ajudem a trilhar nesse caminho. Eu tô falando muito Cacau mesmo, porque eu vou usar o Renato. Porque ele já me deu aqui umas 2 chaves importantíssimas. Então, eu vou usá-lo. Ô, Renato, a gente tava falando aqui... Nossa, é muito... A minha cabeça tá assim, tá? E sabe o que é importante, só aproveitando esse gancho aí, né, que você comentou, é de ter uma pessoa, às vezes um profissional, né, um terapeuta, alguém, um profissional, um mentor, na verdade, te ajuda justamente a enxergar isso e a despertar isso que é em você, uma clareza. Não é fazer por você. As pessoas, às vezes, elas se acomodam ou ficam esperando algum milagre. Não é questão de milagre. É questão de uma ação, né, de um movimento que começa a te transformar. Tá? E isso, com a ajuda de alguém, você vai começando a ter a clareza e consegue despertar, porque cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito, né? Então, você consegue se conectar com a sua essência. Perfeito. E aonde vai desbloqueando essa emoção e começa a gerar ações. Então, eu acho a sua mentoria, ela ajuda a gente a descobrir as nossas ferramentas internas, né? Porque, na verdade, você está falando de algo, pelo que eu entendo, tá, gente? Só que eu estou aprendendo junto com vocês. Você está falando de algo que a gente já tem. São ferramentas que já existem. Justamente. Você não vai colocar uma ferramenta nova dentro da gente. Não, simplesmente eu vou ensinar a você a potencializar essa ferramenta maravilhosa que você já tem. É isso. Né? E que, por exemplo, quando você falou
tá ligado à autoestima também, né? Que a pessoa acha que não tem merecimento. Nesse caso que eu estava te comentando como exemplo, não era questão do mercado, não era nada. Às vezes, alguns bloqueios vêm disfarçados, eles são invisíveis, né? Cria-se um escudo para que, internamente, você, como desculpa, você se dá uma desculpa, né? Para poder não desvendar esse bloqueio. Entendi. Entendeu? Ou onde acontece a sabotagem. A autossabotagem, autossabotagem. Ela está tão dentro do inconsciente que eu já vou procurar para explicar já, por favor, rapidamente, como é que funciona essa regra. Quando você falou da história do dia a dia, a gente usa muito depois eu faço, a gente usa muito, mas dá para esperar mais um pouquinho. E às vezes não dá para esperar mais um pouquinho para sua realização pessoal, não dá para esperar mais um pouquinho para o seu autoconhecimento, não dá para esperar mais um pouquinho para melhorar a sua saúde, não dá para esperar mais um pouquinho para desbloquear a sua chave da prosperidade. Justamente. E aí a gente fica apegado, a pessoa a Cacau já fica brava. Aí quando eu começo com um tonzinho acima, não dá, gente. Eu falo que a gente não pode mais, é proibido negligenciar a si mesmo. Justamente, totalmente. E por quê? Essa escassez, olha, autoestima, a timidez, né? Elas estão ligadas ao perfeccionismo, trava da perfeição, tá? Eu estava agora vindo para cá, né? E eu vim de Uber, né? Vamos lá, vim de Uber. E para chegar a tempo e tudo. É vida real. Vida real. O mentor real. Tudo real, né? gente. Porque hoje a mobilidade é muito mais fácil. Enquanto eu estou ali, eu estou fazendo outras coisas, conversando, agilizando. Entre nós, eu tenho um problema sério. Eu odeio pessoas, eu dirigir falando no celular. Não gosto e quer deixar eu meio irritado é a pessoa dirigindo e falando no celular ao mesmo tempo. Eu acho que é uma falta de prudência. Está aí um recado aí, né? Até uma campanha aí para ajudar. Vocês entenderam, né? Ele vende Uber. Ele já vende Uber porque ele sabia que ele ia ter que estar conversando e alinhando algumas coisas. Ele deixou o dele e veio. Justamente. Aí quem trouxe não deixou o dele. Se liguem, gente. A mensagem subliminar, ele chama. Vamos lá. Então, e justamente, o que acontece? Por trás, o que está realmente por trás, né? Daquela... às vezes, nesse caso específico dessa pessoa, está gerando enxaqueca. Olha só. O corpo fala mesmo, o corpo Renato? Fala. Tudo da mente responde no nosso corpo. Né? Alguns hematomas, roxidões. Né? Eu tenho um caso bem específico, que eu vou até colocar aqui, de uma pessoa, um tempo atrás, que ela estava passando por esse processo também de não ter o resultado esperado, desejo, trabalha, busca. E, de repente, ela começou, devido a essas emoções, essas travas, a manifestar coisas do seu próprio corpo. Tá? Não estou dizendo, negligenciando aqui a parte médica, de maneira alguma, tem que procurar o médico, tem que procurar... Mas olha só, que situação. Ela, como terapeuta, massoterapeuta, ela precisa utilizar as mãos, né? E, devido a esse problema emocional que ela estava tendo, que foi de forma inconsciente, né? E no bate-papo, conversando com ela, a gente percebeu que as mãos dela ela travava, né? E dores, né? Que ela não sabia por quê. Tinham feito alguns exames, não tinha aparecido, o médico não estava entendendo, entendia os sintomas, mas não estava entendendo o que estava acontecendo ali, o porquê daquilo, né? Então, eu falei para ela, seu problema emocional. Imagina, tal, e ela lidava com isso, com essa parte de bem-estar das pessoas, né? Uma pessoa muito simpática e tudo. E quando a gente foi ver, fazendo esse trabalho, descobrindo o porquê, né? A culpa que ela carregava, na verdade, era um bloqueio de culpa, tá? Estava se manifestando no seu corpo. Nossa. Tá? Eu fico curiosa, eu não sei nem se você pode falar isso. Como que vocês conseguem destravar essas coisas? Que ferramentas são essas
Eu fico curiosa do como, porque a gente vê uma transformação, eu já tive casos perto, vamos falar por mim, quem me viu no primeiro Cacau Pod, né, que a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, gente. Isso aqui é desenvolvimento pessoal puro. Então, você vê a primeira vez que eu gravei um podcast e você me vê hoje, até a liberdade, entendeu? Porque antes eu tinha preocupação. Não, o meu público sabe, quem se conecta comigo conhece a Cacau. Então, mas é só a verdade. Não é? Então, isso faz parte... Sempre foi assim? Não. Isso faz parte do meu desenvolvimento. Justamente. E eu tive, lógico, é o crescimento que a gente vai adquirindo na caminhada e aprendendo. E tive pessoas, né, como meus produtores, meus diretores, que vão me ajudando, ensinando. E você acaba sendo o produtor e o diretor nessa caminhada de transformação da vida da pessoa. Que ferramentas são essas maravilhosas que vocês usam, gente? Justamente. Eu costumo dizer, eu trabalho, quando a gente fala que trabalha na essência da pessoa, a gente faz uma reprogramação, né? Uma ressignificação, de certa forma, tá? E aonde em cima justamente dessas travas, tá? Por quê? A nossa mente, digamos assim, vou vendar aqui uma coisa bem simples, uma maneira simples, tá? Procurar, assim, não usar o termo técnico, né? Tá. E neurociência, para o pessoal entender. Vamos lá. Digamos que tem uma tríade aí dentro da nossa mente, tá? A primeira tríade, primeiro ponto, a nossa mente, tá? Nós fomos gerados, somos projetos, né, de Deus para ser felizes. Imagina, ninguém veio, essa questão do sofrimento, de sofrer, bom, cada um na sua crença, que não deixa de ser uma crença, mas o cérebro, ele busca a felicidade e foge da dor. Perfeito. Isso é ponto. Tanto que quando você quer adquirir um produto, alguma coisa, você quer que gere o que dentro de você? Prazer, emoções boas. Coisas boas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a tua mente, ela é atemporal. Tá? Pra gente ver. Por que eu vou dizer isso? Você vai entender logo um pouquinho mais à frente. Então, ela busca prazer, ela é atemporal. Ela não tem tempo. Para ela não tem passado, futuro. Tá. Ela é presente. Não importa quando houve o acontecimento. Se foi na sua infância, se foi ontem, se foi há alguns minutos, não importa. Ela sempre vai estar na sua forma presente dentro da sua mente. E aonde a gente guarda isso? No nosso subconsciente. Tá. Então, o nosso subconsciente, ele se torna atemporal, ele é uma ferramenta para buscar a felicidade, tá? E muitos fatos que acaba levando, aí começa a surgir o que a gente fala uma compulsão à repetição. Que se a mente busca a felicidade, tá? Automaticamente ela também passa por uma lei que existe, uma lei universal, que é a lei do aprendizado. Tá. A lei do crescimento, do desenvolvimento, como você falou. Perfeito. Tá? E se algum momento da sua vida, na nossa vida, se a gente não conseguiu superar algum fato, dissolver esse fato, que gerou uma emoção muito forte, pode ser positiva ou negativa. Geralmente, Positiva também? Positiva também. Ele fica tudo guardado lá no subconsciente. Tá. Tá? Positiva, como, por exemplo, às vezes deixa muita pessoa muito eufórica. Às vezes a pessoa não vê o que está fazendo no raciocínio, porque ela sempre, tudo dá certo, tudo faz, tudo... Porque aquilo é até positivo. Porém, às vezes te leva a algumas situações que você não gostaria de estar. Perfeito. Então tem que tomar certo cuidado. E como principalmente, o que mais pesa são as coisas negativas. Tá? Então, exemplo disso, por exemplo, vou falar do dia a dia. Uma criança chega em casa, olha só que situação. Vê o pai dando um tapa na mãe. Numa discussão, uma gritaria, ela entrando em casa, chegando da escola, vê o pai dando um tapa na mãe. Nesse momento, está passando uma moto barulhenta na rua. A torneira está aberta. Veja bem, nosso inconsciente,
ele grava tudo. As paredes. Que nem você, eu estou com foco em você, aqui você está com foco em mim. Mas aqui... O entorno a gente sabe tudo. A gente sabe tudo. Eu estou vendo as cores, eu estou vendo... O meu inconsciente, ele está captando tudo. Tá. Tá certo? Então, aquilo com certeza pode se tornar um evento meio que traumático para a pessoa. A criança chegou, viu aquilo, ela não entendeu nada, ela não tem capacidade de dissolver aquilo, de ter um entendimento, de entender por que houve aquela discussão, que nível que gerou aquilo. Bom, enfim, ela só está vendo o pai e a mãe, as pessoas, de uma forma assim, que ela mais anda discutindo, gritando, brigando, e de repente, uma agressão. Então, ela, com o passar do tempo, aquilo gerou, naquele momento, uma emoção nela. Aquilo ficou guardado na mente dela, tá? Passou, ela cresceu, às vezes ela até esqueceu daquele fato. Os pais ficaram felizes, passou, uma família, né, estruturada, enfim, aquela situação se passou. Foi só o momento que aconteceu. Porém, lá no seu inconsciente, aquilo está guardado. E como eu falei, ele é temporal, não tem tempo. Nossa. A gente está falando de... Conforme você vai falando, eu vou sentindo a necessidade que o seu trabalho, ele não é um trabalho para quem... Um empreendedor, para uma pessoa, um profissional, não importa do nicho que for. Quando você me traz essa fala do trauma da criança, a gente está falando, o seu trabalho, todo trabalho terapêutico, gente, eu acho que hoje a gente fala muito isso, é necessário para transformar uma sociedade. Justamente. Porque aí a gente vê preparar um cidadão melhor para ter responsabilidade afetiva, uma cidadã melhor para ter responsabilidade afetiva consigo mesmo, que eu acho que a matéria principal, né? Você é o seu maior patrimônio, né? E eu acho que se você se dá o melhor, você consegue dar o melhor para o meio. Né? Pensando para além, isso que você me falou virou a dita de uma chavinha, para além de ser só apenas para empreendedores, para quem quer melhorar a sua performance. É alta performance para a vida. Justamente, por isso que eu coloco a transformação na vida pessoal, profissional, né? Maravilhoso. Então, porque justamente a gente acaba mexendo, porque o que está por trás, na verdade, desse impedimento de ela realizar e alcançar a sua melhor forma. Maravilhoso. Deixa eu ver uma coisa. Ô, meu diretor querido do meu coração, tem uma chave aí? Uma chave qualquer, uma chave? Okay. Me veio aqui uma dinâmica agora, você que lute. Uma chave. Isso que é produção, ó. Maravilhosa. Você fala porque... a questão de segundos, ó. Grande, mas não, quero chave. Olha, eu elogiando, ele fala, qual chave que você quer? De fenda ou alicate? Não, quero a chave que abre portas. Isso aí. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Vocês viram que eu tava olhando no celular? Que eu tava aprontando um negócio aqui. Vamos lá. Então, vamos ver essas chaves. A proposta, fala qual é o nome da nossa mentoria, que nós vamos apresentar daqui a pouco. A chave da virada. Inclusive, fiquem até o final desse episódio, que ele preparou um presente para os Cacau Lovers. Então, você comenta, deixa seu comentário, deixa seu carinho, que a gente vai estar de olho em tudo, tá? Que tem um presentinho aqui para vocês no final. Falo que vocês estão ficando mimados, então vocês, por favor, façam a parte de vocês e pagam a prenda. Curta, comenta, compartilha, incentiva o canal. Isso é a rinite, gente. Vocês que lute. Perdão. A chave da virada. Então, aqui, ó, pedi uma chave simbólica para o meu produtor, que a gente vai fazer algumas dinâmicas aqui, que era para usar uma chave imaginária, mas eu gosto do concreto, porque nós estamos trabalhando com as nossas questões que estão no subconsciente, mas para tornar concreto o que a gente quer conquistar. É para otimizar o nosso resultado, não é isso? Justamente. Então, digamos que essa chave, você usando a sua expertise do que você já atendeu, tá? Certo. É a chave do maior medo que as pessoas têm. Eu vou deixar essa chave pro final. Vou pegar uma chave menorzinha.
Isso aqui para coisa boa, chave, né? É, isso aí. Oxi, qual é o maior medo que travam as pessoas dentro da sua expertise? Qual é o medo que você acha que mais tem travado as pessoas? Qual é a chave? O medo da rejeição. O medo da rejeição é uma das travas que ela está muito disfarçada, que gera a procrastinação, muitas vezes que vem a trava da procrastinação, né? Que impede, que gera a timidez, né? Que impede realmente a pessoa de avançar. Porque, gente, eu tô com esse negócio das redes sociais. Porque você tem até uma charge que fizeram de você sedento assim, ó, atrás do tal do like. Sim. Então faz todo sentido. Justamente. O medo da rejeição, porque você quer agradar, você quer. Faz todo sentido. Justamente. Olha só. Justamente. Agora, você tem. Isso aqui é um cunho pessoal. Certo. Essa aqui é a chave da coragem. E aí o Cacau quer saber quando você acha que você mais usou a chave da coragem. Quando você usou a chave da coragem na sua vida. Justamente. É bem interessante isso, porque eu vou agora confrontar algumas coisas, alguns pensamentos aí, de alguns até profissionais que atuam. A coragem, gente, de uma vez por toda, não é a ausência do medo. Tá? O medo, ele é o combustível da coragem. A diferença é que o medo, ele não vem para te paralisar. Ele não pode. Ele vem, usado da forma certa, ele se torna um combustível. Ou seja, uma vez que você vence esse medo, automaticamente aparece a coragem. Então, toda vez que eu superei uma possibilidade, uma situação difícil, que me fez, de alguma forma, congelar, paralisar, né? Isso se tornou uma coragem. Se tornou em coragem. Maravilhoso. Tá. Toda vez que você vence qualquer barreira... Agora eu falei que eu ia deixar a chave maior, a cereja do bolo. E essa chave é para você entregar para quem está nos assistindo. Então, Renato Dupré, o mentor com nome de artista, com nome de cantor. Você tem a chave para entregar para os nossos espectadores. Que chave você entregaria agora? Essa chave... Bom, essa chave da virada é a chave de transformação, tá? Que você pode estar alcançando, acreditando, mudando sua autoestima de qualquer forma, tá? Trabalhando com o seu inconsciente. Digamos que você pode estar usando essa chave a todo instante. De que forma? Meditando pelo menos uns 10 minutos por dia no seu levantar ou em qualquer momento do seu dia, do seu almoço. Essa chave é a chave do seu time, do seu eu. Antes de começar aqui, você pode, de repente, estar ali seus 5 minutos, antes de entrar numa reunião, no levantar, no acordar. Essa conexão com Deus. Independente da sua fé, da sua religião, essa é a maior chave, é a chave da virada. Porque quando você se conecta com o teu Criador, né? Porque, gente, é impossível você não olhar as coisas que estão aí à sua volta, a natureza, as pessoas, é tudo perfeito. Eu estava andando à rua, eu vi uma moça, uma jovem, grávida, uma barriga que me surpreendeu. Ela estava de short, camiseta, está calor, e aquele barrigão, eu falei, nossa, deve estar para ganhar o Gêmeos, né? Aí eu fiquei... A geração da vida, né? Geração da vida. E sabe, olha só um detalhe, desculpa, estou compartilhando algo aqui bem pessoal. Eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, olha, como é interessante, barrigão que vai se dilatando durante os meses, todo o processo de gestação, de repente sai no hospital
a pessoa dá à luz, volta. A sabedoria da natureza, né? Que a gente nunca vai entender. Gente, dá para ser... São coisas pequenas. Volta. Às vezes a gente faz, engorda, emagrece, tem lá essas estrias e tal. E a gravidez, a pessoa vai voltando, e o processo com o tempo, pouco tempo, né? Ali, a hora que dá a luz, já fica numa forma quase que natural. Aí você fica olhando assim, tem que ter uma força maior. Tem. Existe uma... Então, se você não se conectar, essa é a maior chave, com esse Criador, com essa força que ela emana dentro para você, tá? Com certeza, você terá muito mais dificuldade de enfrentar e superar qualquer bloqueio, qualquer trava. Então, essa conexão, essa é a maior chave que uma pessoa pode ter. Maravilhoso. Tem uma frase que diz que você pode viver como se tudo fosse milagre. Ou continuar numa vida meio cinza, como se não houvesse milagre. Então, a gente acha que escolhe viver com essa conexão. Não entendo a vida sem você ter algo maior. Não tem como. Né? Não consigo entender. Então, que chave maravilhosa. Que chave maravilhosa. Mas ele trouxe... Ô, meu diretor, põe o banner fazendo favor do Renato aqui no telão para nós, fazendo favor. Vamos aqui começar a falar. Aqui, tem a cereja do bolo. Eu falei para vocês que o homem preparou até um presente para vocês. Então, vocês, por favor, façam o trabalho de casa. Meu diretor tá... mexe com o homem. A chave da virada. Transforme-se pela renovação da sua mente. Agora que eu me toquei que é uma passagem bíblica. Justamente. É que eu costumo falar. O nosso manual, onde está... A gente falou sobre conexão, né? Sim. Como é que eu me conecto? Como é que é... Né? Existe um ritual, existe todo... Não, existe o nosso manual. Olhar a Bíblia, quando eu falo a Bíblia, para mim, eu chamo carinhosamente de manual do homem. Não ver com os olhos religiosos, né? Apesar que a palavra religião significa religar, né? Mas hoje, no termo, a forma que as pessoas enxergam. Mas numa forma de conexão, né? E essa passagem foi o que mudou a minha vida. Maravilhoso. Né? Porque não, ali antes ela fala, não se conformeis com esse mundo, com as coisas desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. O que significa isso? A nossa mente, ela tem um poder, foi nos dado o dom de se renovar. Perfeito. Não existe essa questão, Cacau, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela! vou morrer assim. Justamente. Entendeu? Não, isso não faz parte, Não. isso não pertence à pessoa. Não. Né? Então, tá aí. Essa chave da conexão é justamente você se renova a sua mente através do conhecimento, através de prática, através da fé, né? De agir com propósito, conectando pessoas. E isso só tende ao crescimento. Maravilhoso. Agora, se eu quero começar a minha mentoria com você, Renato, como é que a gente encontra todas... Que isso aqui, gente, imagina que ele vai dando... A cabeça da gente vai fazendo assim, 50 mil insights. Justamente. Que é uma loucura. Porque você volta assim como aqui no bate-papo, eu tô falando da minha experiência. Me conectei com a minha criança interior. Quando você falou, por isso que eu falei muito de usar a mentoria para a gente desenvolver cidadãos com mais consciência de si mesmos e mais responsabilidade afetiva. Porque quando você colocou essa questão dos pais, eu não bebo. Eu sou uma pessoa que o cheiro da cerveja me dá ânsia de vômito. Sim. Porque eu sou criada de um lar com alcoolismo. Sim. Então, o cheiro da cerveja mexe num gatilhozinho que me leva lá. Justamente. Então, é muito real isso que você está falando, porque é palpável. Quando você falou da situação, eu fui mesmo na Cacau, na Claudinha,
Justamente. Né? Tive um encontro aqui de leve com a Claudinha. E eu sei que a minha memória olfativa está ligada com a minha memória emocional com esse fato. Justamente. Então a gente precisa realmente ter esse olhar. E aí eu quero, como que eu começo? Você faz, sua mentoria é pessoal, aqui no Tete a Tete, que não tem privilégio. A Cal pode ter privilégio. É virtual, porque hoje as conexões, né? Que inclusive, gente, eu já sei a resposta. Ele tem alunas, inclusive, em Portugal. Só isso que eu vou falar. Como encontra Renatinho? Então vamos lá. Hoje eu faço um atendimento online, minha mentoria online, tá? Trabalho com um grupo reduzido de pessoas, faço um trabalho e vou até estar realizando agora, no final de maio, um workshop que se chama A Chave da Virada, que vem trabalhar justamente esses pontos de fé, ação, clareza, dando direção para a pessoa, tá? Identificação dos seus bloqueios, tá certo? E de forma individual também eu realizo esse trabalho, né? Dentro de uma mentoria, tá? Então, de acordo com o momento da pessoa, vê a necessidade da pessoa, o seu momento, a gente direciona ou para um grupo ou até porque às vezes a pessoa vai individual. Chegar tão fragilizada que não se sente à vontade, né? Justamente. Entendi. Né? E para mim não tem problema, tá? Quanto pior, melhor. Vocês gostam, né, do negócio emaranhado? Justamente porque é o que acontece, além do desafio, a gente sabe que tem coisas que podem ser destravadas e a mudança, a transformação, ela é nítida e é muito bonita de ver, é emocionante, né? Então, de forma online, a gente faz isso. E eu faço um diagnóstico, primeiro uma sessão de diagnóstico, tá? Para ver, com algumas perguntas, qual a área que a pessoa necessita. A gente identifica quais as travas que ela tem, né? E dali a gente começa a fazer um trabalho. Inclusive, eu vou estar passando aqui para você um presente, tá certo? A gente nem gosta. Um e-book, tá? Bem leve, simples, prático, que fala desse trabalho, fala um pouco mais das mentes, das travas, o que geram essas travas invisíveis muitas vezes, né, que nos bloqueiam, tá? E com esse e-book, para os seus ouvintes, eu vou deixar aqui um diagnóstico numa sessão gratuita. Tá? Essa sessão é de 30 a 40 minutos, tá certo? Onde a gente vai identificar qual a sua trava emocional hoje. Qual o seu bloqueio? Onde que está dentro desse papo? O presente é só para os meus espectadores ou eu ganho presente também? Com certeza você tem esse presente, né? Eu não trouxe o presente para os seus ouvintes. E a Cacau não ganha? Não, eu já sabia que ia ganhar. Eu vou filmar para vocês assim, não vou mostrar, né? Vocês também não podem se invadir assim na vida dos outros, não. Aí eu vou fazer e vou compartilhar com vocês. E é um presente. Então, como vamos fazer? Meu público tá ficando muito mimado, muito mimado. Então, eu vou aumentar a régua aqui para vocês ganharem. Sempre eu compartilho no meu Instagram pessoal. Esse presente vai valer só para os meus espectadores do YouTube. Então, vocês coloquem nos comentários: eu quero presente, eu quero a chave. Vocês coloquem no comentário: eu quero a chave. Que aí a gente manda o e-book para vocês. Renatinho já passou aqui para Cacau. E aí vocês entram em contato com ele também depois. Sigam ele nas redes sociais. Vamos, gente, cuidar do nosso desenvolvimento. Vamos investir, é o que eu falo, né, Renato? Ninguém dá aquilo que não tem. Justamente. Então, invista no maior patrimônio que você tem, que é você mesmo. A chave dessa virada é da sua responsabilidade. Sim. Né? Sim. Como a gente não pode deixar na mão do outro a responsabilidade das nossas realizações. Então, acho que esse programa, ele vem com essa chamada de despertar, de você tomar posse, tomar rédea do que é seu. Justamente. Por lei, por Lembrando, direito. essa sessão vai ser
vou enfatizar, vai ser gratuita a todos esses que fizer esse comentário, tá? Aí no YouTube, tá? Conforme a Cacau falou. Então, tá aí, pega o e-book tá lá o contato, deve ir um link junto no e-book. A gente vai agendar esse horário, tá certo? Porque também não tenho como atender todo mundo de uma vez. Com calma, a gente vai programar, tá? E coloca aí. Quando conversar comigo, a chave, hein? Eu quero a chave, conversando comigo no WhatsApp, vai ser diretamente comigo, tá? Eu que vou atender a pessoa e nós vamos fazer essa identificação dessa trava aí, vou te passar o diagnóstico. Que dia que é o workshop? Eu estou programando o meu workshop para o final de maio. Para a última semana de maio. Perfeito. Tá? Estaremos lá, que agora, Cacau, Renatinho, eu não vou contar, que a gente vai ter que conversar ainda, ele nem sabe. Eu já inventei 1000 coisas na minha cabeça, ele que lute. Que estamos, inclusive, nesse momento de trazer, eu falo que o Cacau Pod de empoderamento, de autoconhecimento, de empoderar a mente. E graças ao trabalho desenvolvido aqui, a esse crescimento nosso, ao reconhecimento de vocês, que quando a Cacau pede, né, o incentivo de vocês não custa nada, mas vale muito mesmo, abre portas. Dia 18, né, temos o nosso workshop do Color Day, que é fruto desse crescimento. Então, as conexões, o Renato falou bem isso aqui nos bastidores. Cacau, quando a gente começa, a energia começa a mover, até as pessoas começam, como encontrei Renato agora, justo nesse momento, que a gente está investindo mesmo nesse desenvolvimento pessoal, profissional, e aí as coisas estão acontecendo. Então, esse é o primeiro evento patrocinado do Cacau Pod, de muitos que virão, e aí é óbvio que eu vou usar Renatinho dentro disso, que eu falo que a gente se ajuda e a gente cresce muito. Quero agradecer, Renatinho. Renato do Pre... toda vez que eu pego carinho, eu viro diminutivo. À vontade. Eu tenho esse problema. Eu trago assim, ó, pra perto. Renato do Pre, muito obrigada de você vir compartilhar o seu trabalho, presentear os nossos Cacau Lovers com esse e-book maravilhoso. E fique à vontade. O que você quiser para se despedir, fique à vontade. O programa é seu. Então, eu que agradeço, Cacau. Essa energia é tão bom estar diante de alguém que carrega uma verdade e faz fluir essa verdade, né? Então, essa conexão é que eu falo para as pessoas que a gente estava conversando. Quando você começa a se destravar, vamos usar assim, a se desbloquear, as coisas começam a acontecer de uma forma que você passa a não entender, né? Essa explicação. E, na verdade, tudo começa a cooperar para aquilo que você merece, para aquilo que você deseja. Amém. Tá? Isso é muito bom. Até porque é uma lei, e isso eu digo da própria mente. Tá? Uma lei na própria mente, que é essa sintonia. Que tanto vai para as coisas boas, como também vai para as dificuldades. Vamos se sintonizar no positivo, gente, pelo amor de Deus. Sempre no positivo. Então, tirar o ruído da sua mente é muito importante. Então, eu agradeço, espero ter podido contribuir com todos dessa audiência, né? O pessoal que acompanha a Cacau, e isso é importante. Está aí o e-book para poder tirar todas as dúvidas e deixar alguma coisa aí com vocês também. Se tiverem algum comentário, quer falar na minha rede social, é só entrar lá, a gente vai no direct e procura responder aí, tá certo? Eu gosto de eu mesmo responder, cada um, tá? E, enfim, para mim, muita gratidão. Obrigada. Eu quero agradecer também, porque hoje, Cacau, vocês estão vendo que a Cacau tá fanha, Cacau tá mais dislexa do que o convencional. Mas eu falo que a gente está numa crescente que eu não quero me dar o privilégio ou o luxo de falar hoje eu não vou. Então, a gente se cuida, estou cuidada, estou medicada. É só uma crise aguda de rinite, daqui a pouco ela vai embora e tá tudo bem. Mas eu preferi vir gravar e fazer esse trabalho e cumprir minha agenda do que deixar uma lacuna
e a gente perdeu o time, porque tem isso também. Então, agradecer, Renatinho, por compartilhar toda a sua expertise aqui com a gente. Agradecer aos meus Cacau Lovers. Obrigada. Semana que vem eu já tô 100%, tá bom, meus amores? Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Tela VIP.